Que era Vocês que participam de mundial, assim, como é que é visto o Brasil lá fora referente à patinação artística? É visto com respeito? Vocês são vistos como uma pedra no sapato deles? Agora eu acho que mais ainda. Antes, quando era o sistema antigo, que era chamado de sistema White, onde o juiz lançava uma nota para a coreografia inteira, avaliando todos os elementos de perna, saltos, corrupios, e juntava tudo em uma nota só. Aí a gente tava lá, né? Mais ou menos. Tinha um e outro, Gustavo Casado, que foi o campeão mundial em 2013, que se destacavam. De resto, a gente ficava lá no meio, né? Não era grandes coisas, mas também não era lá dos piores. Mas agora, com o novo sistema Rollart, onde cada elemento é avaliado distintamente na coreografia, e aí no final é dada uma pontuação ao invés de uma nota, aí o Brasil começou a se sobressair. Porque coisas que não eram vistas antes no sistema White, como, por exemplo, as viradas em footworks e impressão artística, ou então o patinar, que o Brasil sempre foi muito bom, mas não era valorizado no sistema White, começou a ser valorizado no Rollart. Porque no Rollart, o footwork, então, por exemplo, que é o trabalho de pernas, que vocês têm as viradas e, enfim, eixos, que você treina em figuras obrigatórias, são validadas conforme você faz as viradas e conforme você acerta essas viradas. Tanto os números de viradas reconhecidas, elas te dão um nível X de trabalho de perna. E o Brasil conseguiu se sair super bem nisso. Então agora, por exemplo, em dança, em livre, a gente está começando a dar um pouquinho mais de trabalho para os outros. Legal. Vocês têm, hoje nós temos bastante patinadores com potencial aqui. Citar alguns: a Bianca Meixeiro, Gustavo Casado, Estela Rocha, Estela Heller, pessoal da Star, Luísa D'Angelo e tal. No surf a gente tem o Brazilian Storm, que é a tempestade brasileira que chegou para causar no Mundial. Você acredita que hoje a geração de vocês é o Brazilian Storm da patinação? Vocês vão dominar esse mercado aí, esse esporte aí, como títulos mundiais? No Mundial, eu acho que, a nível mundial, eu me refiro, eu acho que a gente precisa ainda trabalhar um pouquinho mais. Mas a gente está chegando lá. Nível Sul-América, com certeza. Sim. O povo já incomoda, já sente medo. E uma outra coisa, assim, vocês têm o apoio do clube do Saldanha, né? Que dá o suporte para vocês. Sim. Mas a questão de patrocínio, porque essas viagens não são baratas, né? Você tem um gasto com hospedagem, o translado, alimentação e tal. Hoje em dia, qual é a maior dificuldade que a patinação artística enfrenta, cara? E se vocês têm, até aproveitando já para vocês desabafarem, falar as coisas que vocês gostariam que pudesse haver para melhorar a modalidade de vocês. Como o esporte fosse visto, reconhecimento até. Hoje, né? Como que é a correria de vocês. Hoje, não? Não. Essas viagens são bancadas por vocês? Sim. Então, aproveitando. A gente tem a ajuda da Federação de Patinação, a Federação Paulista, que ajuda, né, da maneira que eles conseguem ajudar a gente, às vezes pagando uma inscrição, enfim. E aí a gente, lógico, a gente fica super feliz, porque a gente nunca recebe nada, e quando a gente consegue alguma ajuda, nem que seja R$100, R$50, uma inscrição, que geralmente é $80, já é uma ajuda assim gigantesca, e a gente agradece demais. Mas é bem complicado, porque os gastos que passagem é paga por nós mesmos, alimentação, hospedagem, translado, transporte lá. E os nossos atletas, eles não competem só em uma modalidade. Eles competem em várias modalidades. Tem por exemplo, alguns em todas. Eu, por exemplo, em 2016, eu competi de figuras, eu competi de dança, eu competi de quarteto, eu competi de grupo de show. Dupla? Competi de dupla. E é isso, 5 modalidades. Eu vou até puxar uma coisa. Vocês já tiveram ou já foram lhes oferecido o apoio da FUPES?
fundo de apoio ao Pro Esporte na cidade. Que tem, A existe prefeitura isso, de existe Santos, uma verba. as prefeituras elas têm um apoio, um incentivo A aos FUPES. atletas, Isso. os atletas ranqueados, que chama FUPES, né? Vocês já chegaram a ter contato com a FUPES, não? Sim, a gente está esperando uma resposta deles para Então poder que, patrocinar alguns por atletas favor, nossos. que alguém que esteja nos assistindo que possa chegar essa mensagem para eles, É, porque é. a FUPS tem lá um quadro de atletas que representa a cidade. Muitos ali têm um destaque, mas tem muitos ali ainda que estão ali tentando e tem essa ajuda e não tem uma representatividade tão grande como vocês. Vocês levam o nome da cidade para um monte de lugar. Temos um campeão mundial aqui. O Luiz também, medalhista, também tem vários títulos. E outras pessoas da sua equipe também, como vocês acabaram de citar aqui, né? E, cara, é uma coisa assim, já era para ter, né? Já era para estar dentro da Se você FUPS. falar sobre números, o primeiro campeonato brasileiro que eu participei a trabalho da patinação, se não me engano, eram 600 inscritos. Legal, Se cara. 600 inscritos levar um acompanhante, são 1.200 pessoas. Muito mais que o surf, vamos dizer assim. Nada contra. Que não leva só um, né? Não leva só um, leva mais, né? É. Só que assim, o surf, tô falando com um comparativo que assim, o número de inscrições varia em 300. Vocês estão levando o dobro de pessoas, dobro de acompanhantes, e assim, eu não entendo a falta de visibilidade que tem a patinação artística, Será né? que é uma falta de interesse, seria talvez pelo órgão público, em olhar com mais carinho para isso? Ou porque eles acham que talvez vocês estão ali sob a guarita de um clube, então talvez a prefeitura ache que está tudo certo ali, de repente eles não têm nenhum conhecimento de que... O clube também ajuda de vez em quando consegue, né? Olha, vou até... Pô, o Paulinho Miyashiro esteve aqui com a gente. Pô, Não, o Paulinho Paulinho. Miyashiro é do esporte, triatleta. Pô, quem sabe um A cara que menina pode dele dar uma patinou, força. pô. A filha dele patinou. Então, de repente é um cara que de repente pode dar uma força pra vocês aí, tentar colocar o pessoal lá pela FUPS, né, meu? Porque já era pra ter essa ajuda aí, pô. É que é um tema também muito difícil, né, da gente colocar, porque cada um vai ter uma vivência dentro dessas solicitações, desses pedidos, de como você vai ter essa troca com essa empresa. E no meu caso, eu sempre tive dois caminhos, né? Um deles foi o extinto Bolsa Atleta, que agora acho que parou um tempo e agora acho que voltou. Que é a FUPS mesmo, né? Mas digo do governo do mesmo, governo, federal, tá, incrível. federal, sim. Realmente você vinha aí medalhado lá de fora e você entregava a documentação e muitos atletas foram beneficiados por muitos anos, né, nesse governo, dentro desse esquema de bolsas, que foi muito bom. E eu pedindo, batendo ali na porta e tentando ir atrás, nunca consegui. Porém, aproveitando que você conhece meu pai, o meu pai, por ter amigos, donos de empresas de navegação, em algumas oportunidades, os amigos, por serem amigos, falavam, quanto seu filho precisa para ir para o Campeonato do Mundo? 5 mil? Então, eu dou 3, o outro dava 2 e o outro dava 1. Então isso acontecia. Chapéu ali. Exatamente. E aí a gente mandava fazer uma camiseta, colocava, levava e tudo mais. Só que eu não sei até que ponto era interessante, porque se a gente pegar essa geração de hoje, que tudo você tem que ter, né, número, seguidores, precisa ser bom, você precisa ser visto, você precisa estar aqui, estar ali, estar não sei onde, é difícil, assim, você chegar num atleta que dê, talvez, a visibilidade e a rentabilidade que aquela marca ou aquela empresa precise do atleta. E a patinação hoje não é o esporte que vai te dar isso. Não é. Não é mesmo. Aqui passaram muitos atletas que a gente discutia muito sobre isso. Falar assim, que às vezes o patrocínio hoje, ele não quer um pódio, mas o lifestyle da pessoa. Isso, exatamente. Tá entendendo? Às vezes o teu pódio, ele é enorme, porém o lifestyle de uma outra pessoa vai agregar mais, vai ter mais engajamento, vai vender muito mais que isso, entendeu? Talvez eu acho que é isso que faltaria, de repente, a patinação unificar, se conectar mais, eu acho, né? Porque a gente tem até dificuldade em transmissão do campeonato. Então imagina uma marca querer patrocinar um atleta onde o campeonato não é nem não tem nenhum webcast, não rola, não tem uma... Agora se estiver em Rosário, foi transmitido? Foram transmitidos, em Rosário não foi transmitido, nada. Era muito difícil, fizeram live pra gente direto. As mães salvaram. E aquilo foi um campeonato a nível Comitê Olímpico. Uhum. Os atletas da patinação artística foram 3 selecionados, né? 3 selecionados, uma é a Luiza D'Angelo do Rio e 2 do Saldanha. Isso. Os atletas saíram de Santos, foram para o Rio, teve concentração no Rio, teve palestras antes deles saírem daqui com
com explicações e diretrizes que eles têm que seguir e tal. Foi todo mundo junto com um avião fretado pelo COB para Rosário para competir, né? nesse... Argentina, Rosário, Isso. né? Foi. Para competir nesse campeonato, e o campeonato não foi E esse transmitido. campeonato de Rosário qual foi? Foi um estudantil, não é isso? Não. O juvenil. Juvenil. Isso. Jogos E- da Juventude. Jogos da Jogos da Juventude, Juventude. onde também tinha outras modalidades, como acho que até mesmo skate, não é isso? Tinha. Tinha de tudo. Tinha de tudo. Mas também isso aí, será que é uma falha do organizador também vender aquilo ali? Por exemplo, se aqui no Brasil, aqui em Santos, de repente a tribuna vai lá, ela filma ali e tal, faz um link ao vivo, Uhum. num programa de sábado, lá no Corpo em Ação, lá, os caras vão lá e até transmite um pouco, é mais fácil o acesso, mas em lugares mais assim, longe, né, que vocês foram, em outros países, de repente, acho que o organizador também tem que fazer isso também, tem que vender para ver se alguém se interessa em querer transmitir, né, e ter para fazer chegar mais, né, para as pessoas poderem assistir. E assim, é algo que eu acho que é realmente a ser pensado e estruturado, porque a gente, nesse campeonato agora de Buenos Aires, que foi o Sul-Americano, que terminou ontem, São e o pessoal... Foi São Juan? São Juan. E aí o pessoal já está indo para o Paraguai agora para Pra a Assunção. primeira Copa, não é? Primeira fase da Copa. E tinha dias que eu entrava na live e esse não era 100%, mas já foi muito melhor que os Jogos da Juventude em termos de transmissão. Tinha dias que batia 1.100, 1.200 pessoas assistindo. Pô, Fora legal. o pessoal que fazia live. Então tinha gente do Saldanha que fazia live. O próprio Felipe, eu assistia algumas lives dele, de algumas competições que eles não estavam passando. Tinha uma outra menina também que fazia direto, uma amiga nossa. Então, para você ter uma transmissão ali, umas 1.200 pessoas, para um campeonato sul-americano, eu acho que é bastante, porque a gente já, se a gente for comparar ao que a gente já teve alguns anos atrás. E também não foi só um campeonato sul-americano de patinação artística. Foi a primeira edição dos Jogos Sul-Americanos de Desportos sobre rodas. Então incluiu inline, incluiu downhill, incluiu hockey, incluiu todos os esportes de rodas. Bacana. Mas não teve a transmissão 100%. Teve algumas modalidades que foram transmitidas.